Oi, amados do Pai, lá vamos nós para mais uma leitura. Dessa vez, capítulo 46 de Gênesis. Estamos chegando ao final. Que história incrível essa de José, não é verdade? Vamos seguir aqui na nossa Bíblia, Palavra Viva, e vamos orar como sempre fazemos, agradecendo a Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor levanta líderes, o Senhor move eles de lugar, muda a geografia, porque os seus planos precisam ser realizados, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Nós te agradecemos por todos esses insights, por essas histórias incríveis que têm nos levado a refletir e pensar sobre a nossa própria vida. Muito obrigada por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. E aí, vamos lá? Prontos? Bom, vamos lá. Gênesis 46. Bom, Israel partiu com tudo que possuía. Ele parou em Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. Ainda em Berseba, Deus falou de noite com Israel por meio de visões. Deus disse: Jacó, Jacó. Ele respondeu: Eis-me aqui, Rinene em hebraico. Eu sou Deus, o Deus do seu pai, disse ele. Não tema em descer para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Estarei com você na viagem para o Egito e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó deixou Berseba, e os filhos de Israel levaram seu pai, seus filhos e suas mulheres nas carruagens mandadas pelo faraó. Levaram seus rebanhos e os bens que tinham conseguido em Canaã, e Jacó e toda a sua família foram para o Egito. Levou para aquela terra seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, ou seja, toda a sua descendência. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e os seus filhos que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó, os filhos de Ruben são Enoque, Palu, Esrom e Carbim. Simeão e seus filhos, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, que era filho de uma cananeia. Levi e seus filhos, Gerson, Coate e Merari. Judá e seus filhos, Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Pérez e seus filhos, Esrom e Ramum. Issacar e seus filhos, Tolá, Puvá, Jó e Simrom. Zebulon e seus filhos, Sered, Elon e Jaleel. Foram esses os filhos de Jacó e de Lia, nascidos em Padã Arã. Diná também era filha dela. No total, entre filhos e filhas, netos e netas, eram 33 pessoas. Gade e seus filhos, Zifion, Agi, Suni, Esbon, Eri, Arode e Areli. Aser e seus filhos, Imna, Isvá, Isvi, Berias e a irmã deles, Sera. Os filhos de Berias foram Eber e Malquiel. Foram esses os filhos que Jacó teve com Zilpa, serva que Labão deu à sua filha Lia. Ao todo, os filhos e filhas, netos e netas de Zilpa eram 16 pessoas. Vai anotando, tá? Os filhos de Raquel, a mulher de Jacó, José e Benjamim. No Egito nasceram estes filhos de José e de Azenate, filha de Potífera, sacerdote de Om. Manassés e Efraim. Os filhos de Benjamim, Bela, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram esses os filhos de Jacó e de Raquel. Ao todo eram 14 pessoas. Dan e seu filho Usim. Naftali e seus filhos Jazreel, Guni, Gezer e Silem. Foram esses os filhos de Bila, que Labão deu à sua filha Raquel. Bila deu à luz a 7 filhos. Anote tudo. Tudo tem uma razão. Se está aqui, é porque tem uma razão de ser para tirar todas as nossas dúvidas depois. Todos os que foram com Jacó para o Egito, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres e seus filhos, somavam 66 pessoas. 66. Com mais os 2 filhos que nasceram de José no Egito, somando os membros da família de Jacó que foram para o Egito, eram 70 pessoas. Jacó mandou Judá à frente de José, até José, para saber o caminho para Gozem.
Quando eles chegaram, José mandou preparar uma carruagem e foi encontrar-se com seu pai em Gósen. Ao vê-lo, José o abraçou e chorou. E ficou muito tempo abraçado ao pai, chorando. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois já vi o seu rosto, encontrei o meu filho vivo. E José disse aos irmãos e a toda a família de seu pai: vou falar com Faraó e lhe direi: meus irmãos e toda a família de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram para cá. Homens são pastores e criadores de gado. Eles trouxeram consigo os rebanhos, o seu gado e tudo que tem. Quando, pois, o Faraó perguntar qual é a profissão de vocês, respondam assim: estes seus servos criam rebanhos desde pequenos. Esse também era o trabalho dos nossos antepassados. Assim vocês poderão ficar morando na terra de Gósen, porque os pastores são desprezados pelos egípcios. Uau, imagina. E assim nós começamos uma nova história para a gente refletir sobre isso, né? O que a gente vê é que Jacó esperou a direção de Deus e, através de uma visão noturna, deu uma direção para ele. A gente viu durante todo esse tempo que tanto Abraão quanto Isaac e agora Jacó esperavam pela fé, né? E descer para o Egito não era uma coisa boa para os patriarcas, porque tanto Abraão quanto Isaac sofreram, né, no Egito. E apesar de José ser o governador do Egito, Jacó queria uma confirmação do Senhor. E ele se fez presente e cumpriu tudo o que prometeu para Jacó. O problema é que a gente vê que hoje as pessoas estão com o coração duro, não têm paciência, falta sensibilidade e acham que Deus não fala mais com a gente, que já foi o tempo. Só que Deus fala o tempo todo com a gente. Nós é que não ouvimos. A gente viu que Deus levanta pessoas para liderar o seu plano. E Deus mudou a geografia de José e depois de toda a sua família, né? Veja quantas mudanças Deus promoveu na vida desses patriarcas. E a gente precisa também estar em constante mudança. E aí, nesse capítulo, finalmente a gente viu que Jacó e José se encontraram e choraram um choro de alívio que curou a alma deles, que foi aliviada e consolada pela misericórdia de Deus. Que apesar de toda a dor, a gente vê que valeu a pena, né? E aí José preparou tudo para sua família, inclusive assim, uma terra maravilhosa que ninguém no Egito iria se opor, porque no Egito os pastores eram consideradas pessoas de baixo escalão, submissas, eram assim, abominação para eles, né? Então o povo, né, o clã de Jacó era tido como uma categoria inferior para os egípcios e não chamaram atenção. E assim eles foram para a terra de Gósen. Olha como Deus prepara tudo nos mínimos detalhes. E a gente leu também que 70 pessoas desceram ao Egito. Eram apenas um clã, mas quando eles saíram, eram milhares de milhares. Deus conduziu essa multiplicação, porque o Egito foi o lugar que Deus escolheu para fazer crescer essa nação, para que pudesse se tornar numerosa. A gente vai ver isso em breve, a gente está lendo de Gênesis e Apocalipse, a gente vai chegar, você vai ver. Eu quero abrir só assim um parênteses para você entender o número 70, porque eu já vi assim muitas pessoas discutirem, né? Ah, não, é 66, outro fala, não, é 70, lá em Atos está escrito que é 75. Então dá uma confusão em relação a esse número. Basta a gente fazer as contas, porque é muito simples, né? Se a gente somar todos os filhos e netos de Jacó, vão dar 66 pessoas. Mais um é o próprio Jacó, que ele também foi. E 3 já estavam no Egito, que é José, Manassés e Efraim, são os seus 2 filhos. Então, total aí vai dar 70 pessoas.
Só que quando a gente for ler em Atos, Estevão fala que são 75 pessoas. Por quê? Porque ali ele já incluiu também os 5 netos de José, que são os 2 filhos dos filhos dele, né? 2 filhos de Manassés e 3 filhos de Efraim. Então é simples, não precisa discutir. Basta a gente pegar, fazer as contas e resolver essa situação. Porque é tudo muito fácil, não existe confusão, está tudo aqui, ó. É só fazer contas. Outra coisa interessante, sabe por que Jacó mandou Judá adiante para Gozen, ou Gozene, né? Porque Rúben perdeu a primogenitura quando dormiu com a concubina de seu pai, né? E lembra que a gente falou sobre isso, que no vídeo anterior, né? Depois, Simeão e Levi, que estavam na ordem para receber a primogenitura, eles também perderam, porque eles acabaram matando todos os homens de Siquém, né? Lembra da história da irmã dele e tal? Nós também vimos isso em vídeos anteriores, né? E agora chegou a vez de Judá, naquela ordem, né? Do mais velho para o mais novo. E por ele ter se arrependido de ter vendido o seu irmão José, e pelo que ele tinha feito também por Tamar, né? Dele vão nascer reis, inclusive o leão da tribo de Judá, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Por isso que entrou Judá, que ele foi na frente. Olha, gente, tenha certeza que o Deus que nós servimos não mudou. Ele é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, de José nessa história. Ele é o nosso Deus. Pensa nisso. Nós aqui mudamos e que precisamos focar em encontrar, sabe? Ter intimidade com esse Deus que é maravilhoso. E que nos deixou isso, um GPS, para a gente encontrar o caminho de volta para casa. Beijo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Cristiane Oliveira. E compartilha com alguém que você ama e que a pessoa vai ficar muito feliz com você, tá? Beijo, tchau. Até amanhã. Amanhã tem mais.